Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com vocês, uma ótima semana para você, uma semana cheia de paz, de alegria, de bênçãos da parte de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, entre Israel e o Hamas. Você entende que tudo tem a ver com profecias bíblicas, o que está acontecendo, e que nada está fora do controle de Deus? Fica aí até o final desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre Abraão, que é o pai desse pessoal aí que está guerreando. Gênesis capítulo 12, no verso 1, Deus chama Abraão, ele faz promessas, olha só. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falando para Abraão, e essas famílias incluem a minha e a sua, todas as famílias da terra. Verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No capítulo 13 de Gênesis, o verso 14, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Qual terra é essa? Essa terra hoje é Israel, Jerusalém, é a terra onde está judeus e muçulmanos. Aonde foi construído o templo de Salomão, que o próprio Deus falou para Salomão construir. Hoje existe ali o Domo da Rocha, que é uma mesquita conhecida mundialmente, onde os muçulmanos adoram Alá, que é o Deus deles, e Maomé, que é o grande profeta. No mesmo lugar tem o Muro das Lamentações, onde os judeus adoram Yahvé, ou Jeová, ou Yeshua, que é Jesus Cristo em hebraico. Então ali está as duas maiores nações do mundo, espiritualmente falando, O povo exclusivo de Deus são os judeus. Deus fez uma aliança com Abraão, uma nação veio da parte de Deus, com promessas específicas. E também tem os muçulmanos, que são os filhos de Abraão, mas são filhos de Ismael. E o povo judeu são os filhos de Isaac. Isso tudo está na Bíblia, eu vou te mostrar agora. Capítulo 13, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olha o que Deus está falando, olha para todos os lugares, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então a terra é para sempre do povo de Deus, de Abraão e dos seus filhos. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto de Hebrom. Ali levantou um altar ao Senhor. Então olha só, Deus está prometendo para Abraão a terra. Essa terra sempre houve guerra, desde sempre, Deus da época de Moisés, quando eles foram conquistar a terra prometida, Deus já tinha prometido a terra para Abraão. Habitava ali um povo, então eles foram conquistando Jericó, toda aquela terra, a terra de Ai, houve muita batalha, muita guerra para o povo de Deus conquistar aquilo que já era deles por promessa. Então olha só, nós lemos aqui que Deus promete a terra e Deus fala assim: você consegue contar o pó da terra? E Abraão disse: não, assim vai ser sua descendência. Então ele está falando de uma nação, de um povo, representando ali o pó da terra, mas ele também vai falar de outro povo no capítulo 15. Agora Deus vai prometer para Abraão um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, porque Deus ainda não havia mudado o nome dele para Abraão, então era só Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo:
não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus fala para ele olhar para o pó da terra, e agora ele manda olhar para as estrelas do céu. Estão dizendo de dois povos, um celestial, um terreno, um que ia governar espiritualmente, um que ia governar naturalmente. Então Deus promete para Abraão, quando ele tinha 75 anos, que Deus ia dar uma grande descendência para ele. Só que aqui Abraão já está com seus 85, 86 anos de idade. Entre 10 e 11 anos se passaram e nada de filhos. Então Abraão olha para Deus e diz assim: como isso vai acontecer se o herdeiro que eu tenho é o meu servo, o homem que trabalha aqui na minha casa, o Damasceno Eliezer? Ou seja, Abraão estava dizendo: se eu morrer agora, quem que vai herdar tudo? É o meu trabalhador, é o meu funcionário, o Eliezer. Eu não tenho filhos, porque a esposa de Abraão, Sarai, era estéril, ela não poderia ter filhos. Então Abraão estava perguntando: como que isso vai acontecer? E Deus disse: não, fica tranquilo, vai sair de você esse filho, vai das suas entranhas, vai ser gerado de você, né? Então Deus disse isso para ele no verso 4: será gerado de ti o teu herdeiro. Deus fez uma promessa, já tinha passado 11 anos e nada da promessa acontecer. Talvez você está orando uma semana, não aconteceu, você já quer chutar o balde, né? Fica tranquilo, Deus não perdeu o controle. Olha o capítulo 17, o capítulo 16, quer dizer, o capítulo 16, irmãos, é a chave para a gente entender tudo. Então nós vamos precisar ler mais versículos aqui para você entender o que está acontecendo. Sarai e Agar. Sarai era a esposa atual de Abrão. Agar era a concubina, a serva, né? Naquela época a cultura era assim: se a esposa era estéril, o marido poderia ficar com a serva da esposa para gerar filhos e continuar a descendência. E foi isso que eles fizeram. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, ou seja, ele aceitou. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e lhe deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Olha só, já havia passado 10 anos e nada de filho. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora olha só, a guerra começou aqui, irmãos. Antes disso aqui não tinha guerra, porque Sarai e Abrão quiseram dar uma mãozinha para Deus, quiseram ajudar Deus. Como a promessa estava demorando, eles falaram: vamos dar um jeito aqui desse filho vir logo. Então Sarai pega a serva dela, dá para Abraão deitar com ele para gerar descendência. Só que Deus tinha falado: Abraão, vai nascer de ti, com a sua esposa, não precisa me ajudar, vai acontecer. E essa serva era egípcia. Quando ela engravidou, a guerra já começou, irmãos. Essa guerra de Hamas e Israel, olha só, é os filhos de Abraão brigando. Então disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. O verso 6 diz: respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então Sarai humilhou Agar. Verso 7: tendo achado o anjo do Senhor, aqui o anjo está com um A maiúsculo, uma teofania, o próprio Deus na forma de um anjo apareceu para Agar, porque aquele filho que estava no ventre dela era um filho de Abraão, e Deus tinha uma promessa para Abraão. O anjo apareceu para ela junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Aqui está falando de uma descendência
Lembra do pó da terra e das estrelas do céu? Então já tem uma descendência aqui na barriga de Agar, que são os filhos de Abraão. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Ou seja, a mão dele será contra todos. Aí você pega todos os países em volta de Israel, todo mundo quer destruir Israel, todo mundo quer destruir o filho da promessa, todo mundo quer destruir a descendência de Abraão. Só que são irmãos brigando. Ambos vieram de Abraão, né? Isso aqui é Ismael, um jumento selvagem, né? Um homem selvagem, um homem que não dá o braço a torcer, de coração duro, coração de pedra, que odeia o povo de Deus, odeia os judeus. Isso é a Palestina, isso é Hamas, isso é Al-Qaeda, né? Isso são os homens bomba, os terroristas. Isso aqui são os filhos de Abraão. Infelizmente, isso aqui Deus não impediu, né? Deus não impede a gente de cometer erros. Por isso a gente precisa ter muito discernimento, muita graça, muita sabedoria para esperar o tempo de Deus, porque senão a gente vai dando uma mãozinha para Deus e acaba que faz tudo errado, né? Então está em guerra até hoje. Isso aqui é Ismael, os filhos de Ismael, é a Palestina, né? Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então já tinha 11 anos. Agora Abraão tinha um filho, só que não era como Deus queria, como Deus havia prometido há 11 anos atrás, né, que geraria dele com Sarai, sua mulher. Então nasceu Ismael, e aí começou a guerra entre os judeus, entre Israel e entre todos os demais povos da terra. Então Deus vai mudando o nome de Abraão. Olha só, capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Abraão significa o pai de multidões, pai de nações. Então Deus já estava dizendo: seu nome vai ser pai de nações, porque é assim que eu vou fazer com você. Você vai ser o pai de multidões, né? Então isso aconteceu, e depois de muito tempo nasceu Isaac. Nós vamos ler agora sobre o nascimento de Isaac. No capítulo 21, Isaac vai nascer. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus nunca vai falhar, gente. Deus nunca vai mentir. Ele vai sempre cumprir as promessas, mas nunca vai ser no seu tempo, no meu tempo. Olha só: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então Sara já está com 91 anos de idade, Abraão com 100 anos, já passou 25 anos depois que Deus prometeu que Abraão ia ter um filho. A promessa acontece, nasce Isaque do ventre de Sara, Sara velhinha amamentando Isaque, e aí Deus cumpre
tudo que ele tinha feito. Então essa é a história de Abraão, de Sara, de Agar, de Isaac e de Ismael. Só para vocês entenderem o que é o Oriente Médio. E quando Sara morreu, ela tinha 127 anos. 127 anos. Abraão estava com 175 anos quando Sara morreu. Abraão viveu até 175 anos, Sara até 127. Então foi 48 anos. Então nesse período, depois que Sara morreu, Abraão arrumou outra esposa chamada Quetura. E ele teve 6 filhos, né? O nome dos filhos que Abraão teve foi Zimran, Joksã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Esses são os filhos de Abraão. Então, todas as famílias da terra foram benditas através de Abraão. Então, os filhos de Abraão, ele teve filho com asiáticos, aqueles dos olhos puxados. Teve filhos de todas as maneiras que você imaginar, que espalharam sobre a terra, e Deus cumpriu a promessa, né? E através de Isaac veio a família de Deus, o povo eleito, o povo exclusivo de Deus. Depois nasceu Jacó e Esaú, né? De Jacó nasceu as 12 tribos de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Daí onde vem essa nação, esse país chamado Israel. Foi a aliança que Deus fez com Jacó. Ele disse: você não chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Ali no vale de Jaboque, onde, né, Jacó luta com Deus, com um anjo, é uma teofania também. E o anjo toca na coxa dele, né, ele fica manco, mas ele recebe ali a bênção. Então, através das 12 tribos de Israel, Deus levanta Judá, e de Judá vem a descendência de Davi, e a descendência que vem a linhagem do Cristo, o Messias, que é Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, que nasceu do ventre de Maria, né, que era virgem, foi concebido pelo Espírito Santo. Então o Cristo veio desse povo, né, dos filhos de Abraão, de Isaac, de Israel, de Judá. E essa é a nação de Israel que até hoje está aí prevalecendo, mesmo que todos os povos ao redor lutam contra ele. Deus guarda o seu povo, né, a sua herança, que é o povo de Israel, que são os judeus, porque Deus tem promessas para eles. Então hoje nós aprendemos um pouco sobre essa história, né, de Isaac e Israel, de Abraão, onde tudo surgiu. E espero que você tenha entendido, que Deus abençoe a sua vida. Nos próximos vídeos a gente vai trazer mais estudos, mais compreensões sobre o povo de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.